Você tem noção que daqui a um tempo os nossos filhos vão nos perguntar o que foi o Free Fire? Porque o Free Fire foi um fenômeno. E tenho certeza que durante gerações vai se falar disso. Um jogo que pegou todas as idades. E a ideia hoje desse vídeo é a gente comentar junto sobre o Free Fire em si, né? Quais foram os pilares principais para o Free Fire estourar e ser exponente como foi. E também eu quero mostrar para vocês um fator muito importante das pessoas, né, dos influenciadores que mudaram de vida com o Free Fire. Porque com certeza você ou algum amigo seu, alguém que você conhece, quis ficar rico jogando Free Fire, quis mudar de vida com o joguinho, com o Free Fire. Fechou? E eu quero até começar aqui, eu anotei vários pontos que 90% dos influenciadores que mudaram de vida com o Free Fire, eles não jogaram Free Fire para ganhar grana, para mudar de vida. E sim por gostar e por muito amor. Eu lembro da minha história quando eu comecei a jogar Free Fire e nunca, mais nunca, eu pensei que eu ia ganhar dinheiro com Free Fire. Nunca foi por isso. E sim por amor e fazendo algo que eu gostava e que eu era apaixonado. E vamos lá. 2018, o jogo era visto por muitos como um jogo ruim. Eu mesmo era muito zoado na escola. Meus amigos jogavam, na época, Crossfire, jogavam alguns outros jogos de tiro, tentando lembrar o nome, CS também. E, cara, quando eu falei que eu jogava Free Fire, eu chamava eles pra jogar, eles me zoavam. Era motivo de chacota. Até por isso que eu tatuei aqui, Just a Little Game, né? Que é só um joguinho. Não só eu, o Coringa também tem essa tatuagem, a Babi, o Crusher. E essa tatuagem é a que mais representa pra mim, né? Porque o Free Fire sempre vai ter uma grande importância na minha vida e foi um pilar pra tudo e pra loucura que um dia minha vida ia chegar, sabe? Enfim, 2018, muitas pessoas viam o jogo como um jogo ruim. 90% dos influenciadores que mudaram de vida, eles estavam nesse ano, 2018. Quando eu volto um pouco no tempo e eu lembro as pessoas que jogavam o X-Squad, tinha isso, no caso a minha guilda na época que era B4, eu fazia também esse X-Squad, a gente promovia lá no nosso Discord, na época não tinha sala personalizada, então como a gente fazia para entrar junto? A gente ia todo mundo no Discord, tinha uma contagem, 3, 2, 1, pum, aí todo mundo entrava e aí às vezes caía em 3 salas separadas, mas caía junto a galera do Discord. E todas as pessoas que ganharam dinheiro com o Free Fire, eu lembro que estavam nessa época. Serol tava, Nobru, pô, Coringa jogava direto o X-Squad, tá ligado? Pô, o pai da FAQ também, tentando lembrar mais aqui, cara. Enfim, todo mundo que foi grande no Free Fire, que cresceu no jogo, tava nessa época de 2018 disputando lá o X-Treino, jogando, a gente jogando contra. E se você for ver, já avançando com o jogo, não tinha personalizada, a gente criou a nossa própria personalizada. Ou seja, muitas pessoas tentaram ficar ricas depois que o Free Fire estourou. E o que acontece? Em 2018, eu já jogava, outras pessoas também, igual que entraram na Loud ou foram o primeiro time da Loud também, já jogavam junto com várias pessoas e a gente já tinha um nível mais alto de gameplay. Por quê? Porque a gente meio que filtrava alguns melhores jogadores que tinham as guildas e essas guildas que estavam no X-Treino. Então, pensa, a gente já tinha um treino ali mais avançado do que a ranqueada. Eram mais partidas bem mais disputadas. Então, quando a gente vem para 2019, que o jogo começa a explodir, querendo ou não, a gente já tinha um nível mais alto de gameplay do que o comum, porque a gente já treinava com as pessoas que, pelo menos ao meu ver, eram os melhores jogadores na época. Por quê? Porque quando a gente jogava ranqueada, não tinha nível dos jogadores que tinham no X-Train. Então você vê que o pessoal que já estava jogando bem, sendo pro play em 2018, teve uma vantagem. E aí, em 2019, Free Fire explode, a Loud nasce junto, a Loud já era um projeto de 2018.
Eu lembro que era um projeto secreto, a gente não podia falar sobre. Então, é muito bizarro você ver como a Loud estava antenada e já estava preparada, porque ela já entra em 2019 com a ideia do time, né? Que a Loud, de início, o nosso foco não era fazer live, não era ser youtuber. Eu lembro que não começou assim. A Loud foi se antenando ao que vinha acontecendo, ao momento, à situação. Isso foi muito foda. Então, a gente veio, eu lembro que quando a gente foi chamado era para ser pro play, ser o melhor time de Free Fire. Então aí nisso o Free Fire estourou e já tinha a Loud junto com um projeto de mansão, porque é muito louco, você vê a era antes Loud dos gamers, uma casa com gamers assim, era tipo 4 dividindo mesmo quarto, dormindo em beliche. Não tinha essa ideia de você ganhar dinheiro jogando e morar numa mansão com seus amigos, que foi até um modelo que tinha lá na gringa da FaZe, mas não tinha essa ideia aqui no Brasil. Então, você vê que vira um novo sonho, vira tipo assim, cara, você olhava aquilo ali e você falava, cara, quero isso aqui pra minha vida. Então, o Free Fire começa a crescer, crescer, crescer mais, e aí vem 2020, que é a pandemia. E todo mundo estava em casa, e o Free Fire virou uma tradição, e pessoas de todas as idades começaram a jogar. E aí, junto com a pandemia, Free Fire explodindo, e aí essa ideia de você morar na mansão com seus amigos e jogar, cara, o Free Fire começou a crescer, crescer, crescer. E não só por isso também, porque o Free Fire, lembrando, é um dos jogos que tinha acesso a qualquer celular. Seu celular podia ser o mais merda possível, ele rodava no Free Fire. Tudo bem que hoje em dia tá mais pesado. Eu vejo muita gente falando sobre isso. Concordo. Mas naquela época, pô, eu jogava num... Eu comecei jogando no J2, pô. Então, dava pra jogar, era lagado, mas dava pra jogar. Se você for ver hoje em dia já, claro também que o J2 já ficou muito pra trás. Mas enfim, então isso foi um fator muito importante. Por quê? Porque a maior parte do público brasileiro não tem iPhone, não tem celular de última geração. As pessoas não têm dinheiro, entende? E na época, isso foi até um dos motivos que eu comecei a jogar o Free Fire. Por quê? Porque eu não tinha videogame e eu não tinha computador. Então eu nunca jogava nada online. O Free Fire foi minha primeira experiência tendo amigos online e jogando junto. Cara, pra mim, aquilo na época, eu lembro da sensação, era um negócio único. É uma sensação que eu não consigo te descrever. Eu tinha ansiedade em todos os momentos do meu dia para eu jogar o Free Fire. Isso nunca aconteceu com nenhum jogo. Hoje, eu continuo... Hoje, eu tenho... Continuo não. Hoje eu tenho acesso a melhores computadores, a melhores videogames. E mesmo assim, nada que eu jogo hoje em dia, eu sinto aquela mesma sensação daquela época. Eu não sei te explicar. Então eu acredito que essa sensação não era só minha, e era de muitas pessoas junto. E aí, cara, isso fez as pessoas começarem a gostar do Free Fire também. Essa resenha, né? E aí isso ia puxando, aí você começava a jogar do nada o jogo, pensa só. Ah, você via geral jogando, aí você começou a jogar. Aí você entrava pro maior resenha, maior diversão. Pô, você ia pra outro mundo. Acaba que pegou todas as idades. Todas as idades jogaram Free Fire. E isso eu acho realmente muito louco. Porque todos os jogos. Porque poucos jogos fazem isso. Não é todos os jogos que conseguem pegar todas as idades. E aí vem o quê? A ideia de ficar rico sendo jogador de futebol mudou. Porque na época, antigamente, eu lembro que a galera mais nova, os adolescentes, as crianças, sonhavam em quê? Em ser jogador de futebol. E aí muda para as crianças e adolescentes sonhando em ser jogador de Free Fire. E isso era uma parada muito unânime. Todo mundo em 2020, 2021 queria ser jogador de Free Fire, queria ser pro play. Então o jogo, ele foi para outro patamar, entendeu? O jogo, ele explodiu muito. O jogo virou um sonho de viver daquilo. Enfim, então o Free Fire, eu acho muito difícil ter outro jogo que exploda assim igual o Free Fire. Isso na minha opinião, tá bom? Tô falando de um jogo que bateu recordes atrás de recordes. E eu acredito que isso aconteceu
devido a vários fatores, né? A pandemia, eu acredito que, impulsionou muito o jogo, não só o jogo, mas como tudo que era digital, tudo que era assistido de casa. E teve vários fatores também para o jogo chegar onde chegou. Eu posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, do que eu acho que o Free Fire errou, o que eu acho que o Free Fire deu mole. Porém, não dá para negar que a história desse jogo é uma das mais incríveis e que eu tenho orgulho de ter feito parte, porque eu posso contar isso para os meus filhos e tentar passar um pouco dessa experiência e do que era o Free Fire e do que é o Free Fire, na verdade, né? Hoje em dia eu não jogo tanto, eu não tenho tanto tempo, né? Eu tô focado em outras coisas, mas eu tenho tudo, literalmente tudo que eu ganhei do Free Fire. Eu vou até mostrar pra vocês, ó, algumas coisas que eu tenho. Aqui, ó, nem pensei nisso, mas até hoje eu guardo algumas coisas aqui, ó. Faz parte do meu cenário, faz parte da minha história. Ó, o meu tênis, ó, que eu ganhei do Free Fire. Eu nunca tive nem coragem de usar esse tênis. Enfim, acredito que sempre vai ser a história mais linda da minha vida. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Aonde você estava nessa época, onde você estava em 2018, onde você estava em 2019. E se você já sonhou em ser um jogador de Free Fire ou de algum game. Fechou? Tamo junto, é nóis. Esse canal tem vídeo todo dia. Não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu, fui!